Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por esse dia maravilhoso de domingo e pela oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. É profetizando, minha irmã e meu irmão, sem cessar, em nome do Senhor Jesus, que toda a nossa casa servirá ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 12 ao 14 do capítulo 24 do livro do Êxodo, já estamos já quase no final, né, do estudo do livro do Êxodo mesmo, não é mesmo? Porque 24 já está no finalzinho já. Então, nos ajude se inscrevendo neste canal e nos dando o seu like e ativando o sininho e deixe o seu pedido de oração para que possamos ver e colocar no nosso caderno de oração. E se você quiser acompanhar os estudos, acesse lá o nosso canal que você vai ver desde o capítulo 1 até o final. E tem também lá em Gênesis também, nós estudamos Gênesis também. Então veja em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas veja que então no versículo 12 começa então a descrição como foi a subida de Moisés ao monte. E o Senhor disse a ele para que subisse ao monte para receber as placas de pedra, né? Onde o Senhor tinha escrito as leis e os mandamentos. Então Moisés e Josué, que era o seu auxiliar, se aprontaram para subir ao monte. E Moisés deu ordem aos líderes para esperar a sua volta. Mas caso eles tivessem alguma questão para resolver, eles então deveriam falar com Arão e Hur. E nós já vimos aqui que Hur era sobrinho de Moisés, né? Filho de Miriam e Calebe. Ou então ele era o próprio marido de Miriam, porque há divergências entre rabinos e historiadores. Flávio Joséfo mesmo fala que ele era marido de Miriam. Os rabinos falam que ele era filho de Miriam. Então, como nós não sabemos, eu concordo que ele seja marido de Miriam. Eu prefiro concordar com Flávio José, tá bom? E todos sabemos que Josué era o fiel servidor e discípulo de Moisés. E ele acompanhava Moisés até o pé do monte. Então, ele foi um dos que chegou mais perto do Senhor. Ele chegou mais perto do Senhor do que Arão e os anciãos. Do que Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos que estavam ali. E no futuro você vê que Josué é que foi escolhido como sendo o sucessor de Moisés, aquele que chegou mais perto do Senhor. Quantas pessoas, né, escolhendo aí para sucessores, né? Geralmente os pais escolhem os filhos, não quer nem saber se o filho tem critério, mas escolhe os filhos. Outros escolhem os amigos, ou aqueles que têm mais inteligência, ou mais competência, ou mais dinheiro para trazer lucro financeiro. Não, ao critério de Deus, aquele que chegou mais perto do Senhor. Esse foi o escolhido. Chegou mais perto do Senhor, então ele era o sucessor de Moisés, o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que Moisés, ao subir ao monte, ele deixou antes no lugar dele Arão e Hur. E veja que, embora Moisés sabia que iria retornar, pois é certo que ele subiu ali com uma missão. A missão era o quê? Receber as tábuas das leis com todos os escritos de Deus e depois descer. Mas mesmo assim, ele deixou pessoas no seu lugar.
Porque pode ser que aconteceria alguma coisa, pode ser que ele não desceria. Não é verdade? Acidentes acontecem, não é? Fatalidades acontecem, não é? Então quem que ele escolheu para ficar no seu lugar? Ele escolheu Arão e Hur, que já tinha segurado o seu braço na luta contra os amalequitas. Ele não deixou qualquer um no seu lugar. Ele deixou Arão e Hur, que estavam ali com ele na batalha, que sabiam o que era batalha, o que era força espiritual, né? O que era luta espiritual, guerra espiritual. Mas sabia que a grande dificuldade dos homens hoje é preparar os outros para seguir em frente depois da sua partida? Quantas pessoas aí que morrem de repente e aqueles que ficam ali não têm condições de seguir em frente? Eu tenho muito medo, eu falo, Senhor, meu Deus, se de repente o Senhor me leva, porque se o Senhor me levar, ó, tô aqui, ó. O dia que o Senhor falar, tô indo feliz da vida. Mas eu falo, Senhor, o que vai ser desse ministério? Como que vai ser isto? Como que vai ser, papai? Como que vai ser? Temos que preparar pessoas para seguir em frente, mesmo com a nossa partida. As pessoas têm que continuar seguindo em frente. Os pais às vezes não preparam os filhos para viver sem eles. Deus já me deu a graça de cuidar de tantas filhas que as mães morreram e elas ficaram sem condições de seguir em frente, ficaram deprimidas. A vida ficou parada. A menina enlouqueceu, ficou deprimida. Mas o Senhor me levantou como Débora na vida dela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a vida da menina seguiu em frente. E o Senhor ainda me disse, olha, esteja onde estiver e você aonde estiver, porque o Senhor sabe que eu não gosto que as pessoas fiquem independentes de mim. O Senhor falou comigo que se ela precisar de você, você atenda. E graças a Deus a vida da menina seguiu em frente. A menina está em outro país, caminhando com a vida dela, fazendo as coisas que jovem tem que fazer. Eu nem me preocupo se está com Jesus ou se não está, porque ela tem Jesus. Não me preocupo se está dentro de igreja, se não está, mas eu orei, abençoei, pronto. Mas a vida dela está seguindo em frente. Está trabalhando, estudando. Porque a menina tinha parado, ela tinha perdido o sabor pela vida. Por quê? A mãe não preparou ela para viver sem ela. Não a preparou para ela seguir em frente depois da partida dela. Ela era codependente da mãe, não só financeiramente, como emocionalmente. Isso não é propósito de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Não é. Não é. Veja que o nosso Deus não é assim. Quando o Senhor recolheu Arão, automaticamente ele já tinha preparado Eleazar para ficar no lugar de Arão. Vocês podem ver isso lá em Números. Com a partida de Moisés, o Senhor colocou Josué no seu lugar. Quando o Senhor recolheu Elias, o Senhor deixou Eliseu no seu lugar. Tá bom? E diz os rabinos que Josué não tinha força para liderar. Nem Moisés via Josué como líder. Mas o Senhor colocou no nome dele um pontinho, que é o Yud, tá? Na letra do hebraico, tá? Que significa uma força, que é o mesmo Yud que tem no nome de Sara. É claro que Josué era um homem justo, que ficou ali próximo de Deus, mas ele não tinha a força de um líder. A força de um líder. Veja que Josué significa aquele que salva, tá? Aquele que salva. Mas que vai salvar de quê? Que vai salvar do pecado dos espias, tá bom? Do pecado dos espias, porque se você olhar lá em Números 13, Moisés enviou 12 espiões para espiar a terra de Canaã e eles voltaram com um relato totalmente negativo. Em outras palavras, eles disseram, olha, o Deus deles é mais forte do que o nosso. Nós não temos condições nenhuma. E Caleb, com muita força, falou, não, nós temos condições de vencer sim. E aí Josué se juntou a Caleb. Mas o Senhor viu que o coração de Josué não era tão forte
como o emocional dele não era tão forte como o emocional de Caleb. Então o Senhor tinha que colocar ali no nome dele essa força, que era esse pontinho a mais para que ele jamais acreditasse no relato dos espias, porque ele ia ficar como sucessor de Moisés. Então ele tinha que liderar aquele povo com essa força. Olha, eu não vou acreditar no que eles disseram, porque geralmente os negativos têm uma tendência muito grande de puxar os que são positivos. Tem uma tendência porque eles são maiores, entendeu? Eles são sempre maiores. Por isso que Deus colocou nele essa força. Seja forte e corajoso. É como se Deus estivesse dizendo para ele: eu já mudei o seu nome. Força para que ele jamais viesse a acreditar no relato dos espias. E para que ele tivesse força para liderar aquele povo. Um líder tem que ter na sua personalidade a força. Então nós o tempo todo nós temos que preparar pessoas fortes que vão continuar mesmo sem a nossa presença. Com a nossa presença e sem a nossa presença, elas vão continuar seguindo em frente. Olha, eu aprendi muita coisa com a irmã e por isso eu vou continuar seguindo em frente. Olha, eu aprendi muita coisa com a minha mãe, por isso eu vou continuar seguindo em frente. Olha, eu aprendi muita coisa com o meu pastor, por isso eu vou continuar seguindo em frente. Olha, eu aprendi muita coisa com meu esposo, por isso eu vou continuar seguindo em frente. Porque é assim que o Senhor quer, que sejamos pessoas fortes. E todos nós somos líderes. Todos nós estamos liderando algo. Mães de famílias têm que liderar seus filhos. Os maridos lideram a sua família. No emprego você é líder. Você, ao mesmo tempo que você é líder, você é liderado. E nós temos que preparar pessoas fortes o tempo todo. Crianças fortes emocionais, pessoas que têm condições de seguir em frente. Aí você pode dizer assim: irmã, você é forte o tempo todo? Irmã, é fácil dizer, né? Mas será que você é forte o tempo todo? Minha irmã, aí eu te pergunto, o que você acha, o que você entende como ser forte? O que você entende como ser forte? Será que você entende como fortaleza aquela pessoa que nunca chora? Será que você entende como fortaleza uma pessoa que nunca acorda desanimada? Uma pessoa que nunca acorda deprimida? Porque tem aquela depressão do dia, né? Tem dia que a gente acorda deprimida, tem dia que a gente não tá bem. Ontem mesmo eu estava revisando algumas poesias minhas, que eu tenho um livro de poema. Aí eu falei assim, essa poesia que eu escrevi num dia de depressão. Você acha que ser forte é isso? Tá sempre para cima, sempre alegre? Não, minha irmã. Não, meu irmão. Ser forte é uma pessoa que segue sempre em frente, apesar de. Essa é uma pessoa forte, apesar de. Porque se você deixar a depressão de tomar conta de você, você não vai seguir em frente. Você vai deitar e ficar ali. A sua vida vai ser um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para almoçar, um remédio para poder rotar. E assim vai vivendo a sua vida. Você não vai ter prazer em nada. Em nada. E você não vai ter prazer nem em Deus. E você vai ser dependente das pessoas o tempo inteiro. Dependente emocionalmente. Às vezes você não é nem dependente financeiramente. Mas a pior dependência que tem é a dependência emocional. É a dependência emocional. Você está ali aprisionado. Aprisionado. Você quer ser livre, mas você não consegue. Então entenda que ser forte não é ser animadora de torcida. Não é. Se comportar como se você fosse animadora de torcida. Ser forte é ter a capacidade de seguir em frente apesar de. Apesar de. E Moisés preparou pessoas para que ele seguisse em frente caso ele não retornasse. Deus preparou pessoas para seguir em frente a missão, o propósito, a partir do momento que ele levou aquelas pessoas embora.
Assim como um dia eu vou embora, você que está me ouvindo vai embora. Espero que o Senhor fale assim, ó, com 100 anos, depois de 100 anos, depois de 100 anos. Depois de 100 anos, depois de aproveitar bastante, de rodar o mundo inteiro, de viajar, de passear, de viver bastante, de fazer bastante coisas para o Senhor. Mas o Senhor é que manda na nossa vida pertence a Ele. E o mais importante, a nossa grande ambição, já falei aqui qual que é. Chegar na glória, ouvir, entre bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos orar pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus e nos fortaleça em nome do Senhor Jesus. Apesar de, amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai, por essa semana que está iniciando, Pai querido. Eu te louvo como igreja, Pai querido, juntamente com esse relógio, com esse caderno aqui do Relógio Mundial de Oração nas minhas mãos. Eu te louvo por todas essas vidas, por todas essas irmãs, por todos esses irmãos, por todos esses jovens, por todos esses adolescentes, por todas essas empresas que estão aqui com esse nome, com o nome enrolado aqui nesse caderno. Eu te louvo por todos esses homens, por todas essas mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por todos esses idosos, Pai, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo por todos esses pastores, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, por esse ministério. Eu te louvo pelas irmãs que estão comigo, Pai, as irmãs fiéis, as intercessoras, as irmãs mais assíduas, Pai, eu te louvo. E eu te peço, Pai querido, que o Senhor nos abençoe como igreja, Pai querido. Que o Senhor venha tirar toda desordem que estiver na nossa vida, Pai. Toda desordem que estiver no nosso corpo, Pai querido. Toda desordem que estiver na nossa casa. Todo espírito de desordem que estiver no nosso caminho para nos fazer afronta, Pai querido. Que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que seja repreendido, Pai querido. Que teu Espírito Santo, Pai querido, tome conta de nós, tome conta de nossas emoções, nos dê controle emocional, nos dê alegria do teu Espírito Santo, nos dê paz, nos dê domínio próprio, Pai querido. Coloque cada vez mais no nosso coração o amor, a bondade, a benignidade, Pai querido, a fidelidade, Pai querido. A mansidão do Senhor, precisamos tanto, Pai querido, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o poderoso de Israel, Pai querido. E nós te louvamos, Pai, te louvamos pela nação de Israel, porque eles são exemplo para nós, foram eles que receberam a tua lei, e graças a eles a tua lei chegou até nós. Se não fosse eles, Pai, nós não teríamos recebido a tua lei. É por isso que nós temos que honrar os nossos irmãos judeus, Pai, nós temos que honrar, orando por eles, Pai, orando, Pai, pela conversão dele, para que os olhos deles se abram e eles entendam, se abram assim como os olhos de Paulo se abriu, e eles entendam que Jesus Cristo, que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido e que eles só precisam esperar pela sua segunda volta, Pai querido. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, te louvamos pelos políticos desse país e pedimos do maior ao menor, do mais importante àquele menos insignificante, Pai querido, das cidadezinhas do interior. Te louvamos, Pai, e pedimos ao Senhor que todos eles venham fazer um governo justo, um governo honesto, um governo bondoso, que venham verdadeiramente se preocupar com as causas, Senhor, relevantes, com a causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que esperam na fila do SUS por cirurgias, Pai, por medicamentos, Senhor, por internações. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, daqueles que moram em situações precárias, Pai, daqueles, Senhor, que estão expostos em situação de rua, daqueles que estão perdendo as casas por aí, Pai, por causa do desastre, Senhor, dos fenômenos destrutivos da natureza. Tenha misericórdia, Pai, do nosso país. Nos livra da guerra, da fome, do desastre, da peste. Nos livra, Senhor, tenha misericórdia desses fenômenos destrutivos da natureza, Pai. Tenha misericórdia desse pessoal do Rio Grande do Sul, Pai. Tenha piedade. Nos livra, Senhor, de todas essas catástrofes, Pai. Tenha piedade, Pai, do povo pobre, necessitado, que mora em péssimas condições de moradia. Toque o coração desses políticos, Pai.
A nossa nação é uma nação rica, Pai, não tem justificativa para o pobre ser tão massacrado. Tira a miséria do nosso país, tira a corrupção, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe os estrangeiros que estão lá fora, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai, eles saírem do nosso país em busca de boas condições de vida. Então abençoe eles, Pai. Permita que aquilo que eles foram buscar lá fora, que eles encontrem, que é a prosperidade, Pai. A prosperidade em nome do Senhor Jesus. Dê para eles cada vez mais saúde, Pai. Saúde em nome do Senhor Jesus. Que aquelas que precisam se casar, que se casem. Que aqueles que precisam se casar, se casem. Aqueles que precisam de documento, encontrem esses documentos, Pai. Que sejam validados seus diplomas. Que seus filhos estudem em boas faculdades, Pai. Em boas escolas. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, mas abençoe também os estrangeiros que estão no nosso país. Não nos deixe maltratá-los, Pai querido. Senhor, tende misericórdia, Pai, dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, dos missionários que estão aqui no Brasil, dos missionários que estão lá fora, Pai, na África, na China, no Paquistão, na Indonésia, no Japão, Pai querido, na Índia, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai, dessa missionária que está ali na Índia com seu esposo e suas filhas, Pai. Tenha misericórdia, Pai, dessa missionária que está ali com seu esposo, com seus filhos, Pai. Com seu filho, com sua filha, Pai, ali na África. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixa faltar para eles recursos financeiros, Pai. Não deixa faltar o sustento nem espiritual, nem material, Pai. Não deixa. Tende misericórdia e que todos que estão com o nome nesse caderno, Pai, possam prosperar, se tornarem pessoas ricas e abastadas, pessoas que vão ter para dar e emprestar e jamais pedir emprestado, pessoas que serão prósperas, donos de casas, Pai, donos de empresas, Senhor, pessoas, Senhor, bem financeiramente. Senhor, nos conceda essa graça de sermos dizimistas fiéis, ofertantes da sua casa, sustentadores de profetas e missionários. Tira da nossa vida toda vergonha, toda derrota, toda miséria, Pai. Tira da nossa casa, da nossa família, que não haja necessitados na nossa casa, que não haja necessitados na nossa família. Prospera essas empresas, Pai. Prospera esses empreendedores, Pai. Prospera essas empreendedoras, essas mulheres valorosas, Pai. Trabalhadoras, Pai. Não importa com o que elas trabalham, se é com docinho, se é com faxina, se é com bolos. Não importa, Senhor, se é com salgado, mas prospere em nome do Senhor Jesus. E que todo louvor, Pai, venha ser dado ao seu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é o maravilhoso das nações, Senhor. Senhor, abençoe, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Todos aqueles que estão pedindo pela sua saúde, Pai. Nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai querido. Perdoa toda desordem que nós trouxemos para o nosso corpo, Pai. Tende misericórdia. Tem misericórdia desse homem, Pai, que engasgou aquele palito ali que está com infecção generalizada. O Senhor é o Deus dos milagres, Pai. O Senhor é o Deus dos milagres, é o Deus que pode tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que teus olhos percorram aquele hospital ali agora, Pai, com miríades de anjos curando esse homem, Pai. Tende misericórdia, Pai. Ele precisa de um milagre, Pai. É um milagre, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu te clamo por esse milagre, Pai. Milagre não somente na vida dele, mas na vida de todos esses que estão enfermos, Pai. Tira do nosso corpo toda raiz de enfermidade, toda raiz de câncer. Tenha misericórdia dessas minhas irmãs que estão lutando contra o câncer, desse homem que está lutando contra o câncer, essa moça que está fazendo tratamento da carótida, esses irmãos que estão tratando da diabetes, essas irmãs que estão tratando da fibromialgia, Pai querido, a começar de mim. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Nos livra, Pai, nos dê ossos saudáveis, sangue saudáveis, veias saudáveis, artérias saudáveis. Nos livra de todo infarto, de toda raiz de Alzheimer. Livra os nossos idosos de toda raiz de Alzheimer, de toda caduquice, Pai. Dê para eles bastante lucidez, Pai querido, bastante energia. Em nome do Senhor Jesus, nós amamos os nossos idosos e nos ajude a honrá-los, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cura as nossas crianças, que nossas crianças sejam saudáveis, nossos adolescentes, nossos jovens, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais saudáveis para o seu louvor, Pai. Tem tantos jovens aí saudáveis, Senhor, desperdiçando a vida com bebedeiras, com drogas. Ô Pai, tenha misericórdia, liberta, Pai, esses jovens das drogas. Liberta, Senhor, esse filho dessa minha irmã das drogas, Pai. Liberta esse irmão dessa minha irmã dessa bebedeira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. E eu te peço, Pai querido, pela nossa santificação.
Nos santifica, Senhor, nos lava, nos purifica, Pai. E nos fortalece, Pai. Nos torna pessoas cada vez mais fortalecidas, Pai. Pessoas, Senhor, fortalecidas. Pessoas capazes de seguir em frente, Pai, apesar de... Senhor, o Senhor é que manda nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem direito de fazer conosco o que o Senhor bem aprouver. O Senhor tem direito de fazer com a nossa casa o que o Senhor bem aprouver. Mas aqueles que ficam, eles têm que eles tenham condições de continuar seguindo em frente. Pai querido, quantas mulheres que estão deprimidas, Pai, depois da morte do esposo. Quantos esposos que estão deprimidos depois da morte da esposa. Abraão é o nosso pai da fé, ele é um exemplo disso. Depois da morte de Sara, querida dele, Pai querido, ele seguiu em frente, casou de novo e teve até mais filhos, Pai querido. Senhor, Ezequiel perdeu a querida dele, o Senhor disse que tiraria a querida dele de repente, e ele continuou seguindo em frente, fazendo a tua obra. Senhor, tem de misericórdia, tem de piedade, Senhor, dessas pessoas que pararam a vida por causa da morte de entes queridos, Pai querido. Fortalece com teu Espírito Santo, Pai, que é o Espírito Consolador, o Espírito Consolador. Enquanto o diabo nos acusa, o teu Espírito Santo nos consola. Tem de misericórdia, Pai querido, tem de piedade. Por essas pessoas, Deus, de toda tristeza, de toda amargura, de toda falta de perdão, cura em nome do Senhor Jesus. Que sejamos fortes, Senhor. Fortes, o teu Espírito é fortaleza, é equilíbrio, Pai. Equilíbrio em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, guarde toda a nossa casa com a cobertura dos teus anjos. Não deixe homens maus, mulheres más entrarem na nossa casa, pessoas perversas entrarem na nossa família, fazerem parte da nossa família. O diabo coloca pessoas sorrateiramente na nossa família para causar destruição. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixa sermos pessoas más. Tira de nós toda violência, toda maldade, toda imprudência, todo mau impulso. Tira de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todo espírito de perversidade, toda maldade, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos pessoas santas, que os homens da nossa família sejam santos, que as crianças sejam santas, os jovens, os adolescentes, que sejamos mulheres santas, Pai, com vidas santificadas no teu altar. Tenha misericórdia de nós, Paizinho, e nos dê uma semana abençoada, Pai. Todos os dias eu tenho clamado ao Senhor que nosso mês de setembro seja um mês maravilhoso, um mês de paz, um mês de boas notícias, um mês de dívidas pagas, Pai, um mês de prosperidade, de portas abertas. Cria portas, Senhor, para que sejam abertas para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, tem de piedade, Pai querido. E tudo aquilo que estiver nos impedindo de conquistar as bênçãos do Senhor, tire de nós, Pai. Se for falta de perdão, nos ajude a perdoar, Pai querido. Ensina os meus irmãos que perdoar é atitude, não é sentimento. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não nos deixa, Senhor, perder as nossas guerras para Satanás, Pai. Não nos deixa, Pai querido, não nos deixa. E nos dê uma semana abençoada, uma semana de jejum, uma semana de oração, uma semana de profecias. Abençoe as minhas irmãs, fortalece as mãos delas, adestra as mãos delas para a batalha, Pai querido, como eu tenho profetizado todos os dias. Adestra as nossas mãos para a batalha, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Pois te amamos, Pai, te louvamos, Pai querido, nos abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos cura, nos lava, nos purifica, Pai querido. Abençoa, Senhor. Tende misericórdia, Pai, de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir eu estarei por aqui. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para que você receba essa oração de domingo a sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você. E eu estou colocando aí no finalzinho
o meu livro, tá? A Obediência à Lei da Separação. O segredo para o sucesso. Lendo esse livro você vai saber o que é sucesso. Sucesso não é dinheiro, embora também possa ser dinheiro, tá bom? Mas você vai saber aí direitinho lendo esse livro. Eu coloco um pouco ali no Instagram, mas você vai saber comprando o livro mesmo. A nossa irmã Conceição já andou falando aí um pouco do livro, tá bom? É o livro que colocou a minha vida em ordem com o Senhor Jesus. Ele reconstruiu novamente meu relacionamento com o Senhor Jesus. E eu espero que Ele possa fazer o mesmo por você. Reconstruir meu relacionamento em santificação. E ele está à venda nas grandes plataformas que tem. Está à venda na Amazon, está à venda no Clube dos Autores, está à venda na Loja Americana, tá bom? Eu mudei a capa. Tinha uma capa antiga e agora eu estou lançando a segunda edição. Então, em nome do Senhor Jesus, se você quiser adquirir, que o Senhor Jesus te abençoe. Um beijo. E tem também um livro também, que semana que vem eu devo colocar o livro sobre poemas também. Tá bom? Um beijo. Tá chegando no final do ano, quiser dar aquele presentinho. É um livro para mim que ele é um discipulado. Ele é um discipulado. Eu nunca tinha sido discipulada e o próprio Deus me discipulou quando o Senhor me chamou para escrever esse livro. Eu fui discipulada no Senhor, discipulada. E é com base nesse livro que hoje eu oriento pessoas, que eu aconselho pessoas em nome do Senhor Jesus. E colocou minha vida em ordem, tá? Um beijo, fique com Deus. Amo vocês.